Existe um ponto invisível em toda a jornada de crescimento onde algo curioso começa a acontecer. Você ainda não mudou tanto, mas a maneira como os outros te olham, sim. De repente, aquele elogio morno vira silêncio. Aquele colega que sorria para tudo o que você dizia começa a desviar o olhar. E as conversas que antes te incluíam, agora parecem te excluir. Você começa a subir. E com isso, começa a provocar. Mas o mais curioso é que você não provocou com palavras. Não atacou, não desrespeitou, não roubou nada de ninguém. Apenas começou a ser notado. E para muitos, isso já é o suficiente para se tornarem seus adversários. A realidade é dura, mas precisa ser dita. O sucesso é um ato de guerra silencioso. Quando você começa a destacar, você ameaça. E não importa o quanto tente ser gentil, discreto ou humilde. O simples fato de estar em movimento já incomoda quem está parado. Porque o brilho não pede permissão, e é justamente isso que o torna perigoso para quem vive na sombra. O ser humano tem uma habilidade impressionante de admirar o sucesso, desde que ele esteja longe. Um campeão na TV, um empresário em outro país, um gênio da tecnologia que nunca vai cruzar seu caminho. Mas quando o sucesso encosta no ombro, quando tem o seu rosto, quando aparece do seu lado, ele deixa de ser inspiração e vira ameaça. Porque agora, o outro não pode mais culpar o sistema, nem a sorte, nem o governo. Ele precisa encarar uma verdade que dói mais do que qualquer crítica. Alguém próximo teve coragem de fazer o que ele não fez. E isso, para muitos, é insuportável. Você começa a provocar só por existir, só por tentar, só por melhorar. Isso é o que Maquiavel já sabia quando falava da instabilidade das relações de poder. Para ele, o problema nunca é o poder em si, mas o movimento que ele gera. E todo movimento verdadeiro gera desconforto. Você não precisa falar alto, não precisa se impor, basta avançar. É como se cada passo seu acendesse uma luz no espelho dos outros, e o reflexo nem sempre é bonito. Você não está mostrando sua grandeza, está mostrando as falhas, os atrasos, as escolhas mal feitas e os caminhos não trilhados de quem te observa. E é aí que nasce o incômodo. Porque o ser humano prefere acusar o outro do que admitir a própria covardia. Prefere dizer, você mudou, do que admitir, eu estagnei. Prefere atacar do que se responsabilizar. E você se torna alvo não pelo que tirou dos outros, mas pelo que fez por si mesmo. A provocação está no contraste. Você não se torna perigoso por ser agressivo, mas por ser diferente. Por andar em uma direção que outros não tiveram coragem de seguir. E quanto mais silencioso for esse avanço, mais profundo será o impacto. Porque você começa a revelar aquilo que ninguém queria ver, que era possível sim. E a verdade machuca. O seu progresso vira acusação indireta. A sua coragem vira afronta. A sua disciplina vira julgamento. Mesmo que você não diga nada, o que você se tornou fala por você. E quem não está disposto a subir com você, começa a torcer para sua queda. É um instinto primitivo. Quando alguém sobe rápido, os que estão embaixo não olham para cima com admiração. Olham com medo. Medo de ficarem para trás. Medo de perderem o lugar que tinham no grupo. Medo de serem comparados. E nessa comparação, quem não está disposto a crescer, prefere atacar. Por isso, quanto mais você cresce, mais seletivo o mundo fica com você. Não é que você esteja se afastando, é que os outros estão se revelando. Crescer tem um custo invisível. A verdade dos relacionamentos aparece. E muitos não estavam ali por você. Estavam ali por quem você era antes de tentar algo maior. Maquiavel entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que o poder é uma ameaça mesmo antes de se consolidar. O simples fato de alguém ter potencial já acende o alarme nos olhos dos acomodados. Você ainda não chegou lá, mas só por estar a caminho já provoca resistência. E aqui está a parte mais delicada.
Você vai querer se justificar. Vai querer mostrar que ainda é o mesmo, que não mudou tanto assim, que continua acessível, humilde, generoso. Mas nada disso importa, porque a provocação já aconteceu. Ela não está nas suas atitudes. Está no que você simboliza. Você virou símbolo de possibilidade, de movimento, de ambição. E o símbolo incomoda. Não se explica, não se apaga. Você já provocou. E agora precisa decidir se vai diminuir o passo para agradar quem ficou, ou continuar andando e enfrentar a consequência de ser visível. Essa escolha define o tipo de respeito que você vai atrair. Porque é verdade, o brilho provoca. Mas também é verdade que ele constrói. Ele constrói autoridade, constrói influência, constrói impacto. E quem resiste a isso no início, com o tempo aprende a respeitar. Mas não é um respeito imediato. É um respeito que vem depois do incômodo, depois da crítica, depois da resistência. É um respeito construído sobre a constância. Porque quem brilha um pouco, só incomoda. Mas quem continua brilhando mesmo sendo atacado, esse conquista. Você só vai ser respeitado quando continuar avançando mesmo depois de ser ferido. Porque o mundo não respeita quem é perfeito. O mundo respeita quem é inevitável. E inevitável é quem não para, quem não recua, quem aceita o preço da provocação e segue em frente mesmo assim. Essa é a essência do sucesso como ameaça inevitável. Ele não é perigoso porque destrói. É perigoso porque mostra que é possível construir. E quando você mostra o que é possível, obriga os outros a fazerem uma escolha. Ou te seguem, ou te atacam. E se escolherem te atacar, que vejam você subindo mesmo assim. Porque no fim das contas, o verdadeiro poder não está em agradar. Está em provocar e permanecer. E quem permanece apesar do incômodo que causa, transforma esse incômodo em respeito. Não por gritar, não por se impor, mas por se manter. Você não precisa se esconder para ser aceito. Precisa se tornar tão consistente que até seus críticos tenham que admitir. Ele é real. Ele fez. Ele aguentou. Ele chegou. E é nesse momento, e só nesse, que a provocação vira legado. Poucos entendem o verdadeiro motivo pelo qual algumas pessoas passam de admiradores silenciosos a críticos ruidosos. Elas te aplaudiam no início. Elogiavam cada passo, comentavam com entusiasmo suas conquistas iniciais. Mas algo mudou. O mesmo movimento que antes era inspiração, agora parece ofensivo. O que antes era visto como conquista, de repente é tratado como arrogância. E o que parecia admiração, revela-se inveja mal disfarçada. Não é coincidência. É o padrão previsível da fraqueza. Existe uma diferença clara entre quem observa o sucesso com respeito e quem observa com ressentimento. E essa diferença não está nas palavras, está na postura. O fraco não é aquele que tem pouco, mas aquele que não suporta ver o outro tendo mais. E diante disso, ele começa com críticas. Críticas que não são pedidos de melhoria, são tentativas de invalidação. Porque para ele, se o outro for grande, ele se sente pequeno. O fraco não ataca porque você errou. Ele ataca porque você acertou mais do que ele consegue suportar. Ele não quer te derrubar por justiça. Quer te reduzir por desconforto. E o desconforto que sente não tem nada a ver com o que você fez contra ele. Tem a ver com o que você representa. Prova viva de que era possível, de que dava para fazer diferente, de que a desculpa que ele usa para si mesmo talvez não seja tão sólida assim. Maquiavel entendia esse comportamento com frieza. Ele sabia que as pessoas não se movem apenas por ideias, mas principalmente por ameaças. E, para o fraco, o sucesso do outro é uma ameaça direta. Não a sua integridade, mas a sua narrativa. Porque ele precisa sustentar a ideia de que não subiu porque o mundo foi injusto, porque não teve apoio, porque nasceu no lugar errado. Mas quando alguém com menos ainda vai lá e vence, essa narrativa desmorona. E com ela,
a autoimagem que o fraco construiu durante anos. É aí que nasce a crítica. Disfarçada de opinião, travestida de conselho. A crítica do fraco vem sempre em tom de quem está ajudando, mas carrega a lâmina da comparação. Ele vai dizer que você mudou, que está indo rápido demais, que está esquecendo suas raízes. Vai dizer que talvez seja melhor parar um pouco, se acalmar e esperar. Mas no fundo, ele não está preocupado com você. Ele está tentando diminuir sua velocidade para que a distância entre vocês não aumente ainda mais. Quando a crítica não surte efeito, vem o ataque. Mais direto, mais sujo, mais pessoal. Porque o fraco, frustrado por não conseguir te parar com palavras disfarçadas de preocupação, parte para a desmoralização. Vai questionar sua integridade, levantar boatos, distorcer sua história. E tudo isso com um único objetivo: fazer você duvidar de si mesmo. Porque ele sabe que não pode te vencer na ação, então tenta te vencer na mente. E aqui está a armadilha. Quando você tenta se defender dessas acusações, você entra no jogo dele. Você começa a justificar o que não precisa ser explicado. Começa a dar voz a quem não tem argumento, apenas ressentimento. E quanto mais você explica, mais ele ataca. Porque agora ele percebeu que tem sua atenção. E para o fraco, ser notado já é uma vitória. O segredo está em entender que nem toda crítica merece resposta. Nem todo ataque merece contra-ataque. Porque existem combates que não se vencem lutando, se vencem ignorando. Você não precisa vencer um fraco em discussão. Precisa seguir tão firme no seu caminho que ele entenda que suas palavras não têm poder algum sobre sua direção. A reação dos fracos é barulhenta porque a ação deles é nula. Quem age, constrói. Quem não age, reclama. E o fraco, por não ter estrutura para crescer, se especializa em desacreditar quem cresce. Ele estuda seus passos não para aprender, mas para tentar encontrar falhas. E quando não encontra, inventa. Porque o objetivo não é a verdade. É o controle da narrativa. Mas o que Maquiavel nos ensina é que o poder não está em controlar a narrativa com palavras. Está em construir uma realidade que nenhuma narrativa consegue negar. O sucesso, quando sustentado com consistência, cala até os críticos mais teimosos. Porque por mais que tentem desmentir, seus resultados são inegáveis. E é aí que o fraco, derrotado pelo tempo, troca o ataque pela indiferença. Quando não consegue te parar, tenta fingir que você não existe, mas nem isso funciona, porque sua presença já se tornou referência. E mesmo sem querer, ele se vê falando de você, pensando em você, medindo sua própria vida com base na sua. Porque o fraco, no fundo, não odeia você. Ele odeia o fato de que você fez o que ele nunca teve coragem de tentar. É por isso que a força verdadeira não está em responder, mas em sustentar. Sustentar a direção mesmo quando tudo à sua volta tenta te desviar. Sustentar a visão mesmo quando todos te chamam de arrogante por sonhar alto. Sustentar o silêncio quando tudo o que querem é te fazer falar fora de hora. Porque o forte incomoda sem dizer uma palavra, e o fraco grita mesmo quando ninguém o está ouvindo. Essa diferença é visível no tempo. Os fracos desaparecem. Os fortes permanecem. E permanecem não porque foram aceitos, mas porque foram inabaláveis. Você não precisa provar nada a quem vive tentando te diminuir. Precisa apenas continuar se tornando tão sólido que os ataques batam em você como o vento bate em pedra. Fazem barulho, mas não deixam marca. A reação dos fracos revela mais sobre eles do que sobre você. E por mais estranho que pareça, é um sinal claro de que você está indo na direção certa. Porque ninguém atira pedra em quem está parado. O alvo sempre é quem se move. Então, quando o ataque vier, e ele vai vir, não perca tempo se perguntando: por que estão fazendo isso comigo? Em vez disso, pense: o que estou fazendo tão certo que incomodou tanto?
Essa mudança de pergunta muda tudo, porque tira você do papel de vítima e te coloca no centro da estratégia. Você para de se afetar e começa a observar. Para de reagir e começa a responder. E, acima de tudo, continua crescendo. E isso para o fraco é insuportável. Mas para você é liberdade. Existem momentos em que o silêncio vale mais do que 1000 argumentos. Não porque você não tenha o que dizer, mas porque aprendeu que nem todo campo de batalha merece ser pisado. O verdadeiro poder começa a se construir quando você entende que reagir é dar poder ao outro. E dominar é escolher onde, como e se vale a pena gastar sua energia. Quando a inveja aparece, ela nunca vem com aviso. Ela surge em olhares disfarçados, em piadas mal colocadas, em comentários ácidos disfarçados de conselhos. É sutil, mas certeira. O instinto natural é responder, mostrar que está certo, provar seu valor, defender suas escolhas. Mas esse impulso é exatamente o que te enfraquece, porque o inimigo não quer te vencer com lógica, ele quer te tirar do centro. Te fazer agir com pressa, com raiva, com ansiedade, e é aí que a maioria perde o jogo. A frieza não é ausência de sentimento. Ela é controle total sobre o que você sente. É a habilidade de olhar nos olhos de quem te desafia sem se desequilibrar, de manter a calma enquanto o mundo ao redor tenta provocar sua queda. Porque quando você perde o controle, você perde o respeito. Mas quando se mantém firme, mesmo diante do caos, você se torna temido. E quem é temido estrategicamente é respeitado inevitavelmente. Maquiavel já dizia que o príncipe que deseja manter o poder precisa muitas vezes esconder suas emoções, seus impulsos, suas intenções. Não por covardia, mas por inteligência. Porque o emocional descontrolado se torna previsível. E o previsível é manipulável. Por isso, o verdadeiro jogo não é vencer com força, é vencer com autocontrole. A frieza é uma armadura porque protege onde você é mais vulnerável, no seu orgulho, na sua pressa por validação, na sua vontade de mostrar que é melhor. Mas o melhor não grita, o melhor não tenta provar, o melhor não se agita, ele apenas age. E é na ação silenciosa que o domínio se constrói. Reagir é fácil, é automático. Qualquer um reage. Mas dominar exige outro tipo de força. Exige esperar quando tudo dentro de você quer agir. Exige calar quando sua vontade é responder. Exige respirar fundo quando o instinto pede grito. Mas é justamente nessa pausa que o respeito nasce. Porque quem observa vê que você não é comum. Vê que você não se dobra ao jogo da provocação, que você é imperturbável. E essa postura começa a gerar um tipo diferente de autoridade, aquela que não depende de palavras, mas de presença. Você entra em um ambiente e todos percebem, não porque você fala alto, mas porque sua energia fala por você. A frieza estratégica cria esse campo de influência silenciosa, onde a sua ausência de reação se transforma em uma declaração. Eu estou no controle. Não se trata de virar uma pedra. Não se trata de ignorar tudo, mas de escolher com inteligência o que merece sua atenção e, principalmente, o que não merece. Porque quando você responde a tudo, mostra que qualquer coisa pode te afetar. Mas quando você escolhe suas batalhas, mostra que não está disponível para qualquer tipo de provocação. Esse autocontrole é o que separa o poderoso do impulsivo. O primeiro escolhe suas palavras com precisão. O segundo fala demais e se arrepende depois. O primeiro observa o cenário antes de agir. O segundo age e depois tenta entender o que aconteceu. O primeiro calcula. O segundo explode. E quem explode perde respeito, porque revela que não tem o domínio de si mesmo. A frieza também protege sua energia, porque viver reagindo é como deixar todas as portas abertas para o mundo invadir sua mente.
Cada crítica entra, cada olhar te atinge, cada provocação vira um furacão dentro de você. E isso cansa, tira o foco, drena sua força. Mas quando você aprende a manter a temperatura interna constante, nada do lado de fora consegue te queimar. Muitos confundem essa frieza com indiferença, mas não é. A indiferença é descaso. A frieza, nesse contexto, é presença total, mas sem se perder. É estar atento, mas sem ser afetado. É observar tudo, sentir tudo, mas manter o comando da própria direção. É transformar cada ataque em aprendizado, cada ruído em silêncio interior, cada conflito em oportunidade de fortalecimento. O respeito nasce quando as pessoas percebem que suas emoções não te governam, que você não reage por impulso, mas por escolha, que cada passo seu é intencional, cada palavra é medida e cada resposta é pensada. Porque esse tipo de postura mostra uma força que não se vê nos músculos, mas na mente. Maquiavel sabia que o poder exige um tipo de frieza que poucos estão dispostos a cultivar, porque ela é desconfortável no início. Dá vontade de explodir, de se justificar, de rebater. Mas com o tempo essa frieza se torna natural, vira parte da sua identidade. Você não luta mais por qualquer coisa, você não cai mais em qualquer provocação. Você observa, calcula e age quando todos acham que você está parado. É assim que se domina. Não com gritos, não com agressividade, mas com precisão. A frieza é o que impede que suas emoções virem munição para os outros. É o que faz com que, mesmo diante da injustiça, você permaneça firme. Porque você entende que o domínio do jogo é maior do que a resposta do momento. Essa postura, ao longo do tempo, constrói uma reputação de respeito silencioso. As pessoas pensam 2 vezes antes de te provocar. Elas sabem que você não é alguém fácil de desequilibrar. E essa reputação por si só já funciona como uma proteção. Porque quanto menos você reage, mais os outros se controlam perto de você. E esse autocontrole que você inspira cria uma atmosfera de ordem, mesmo onde há caos. A frieza, quando bem usada, não afasta. Ela impõe. Ela molda o ambiente. Ela mostra que você não é conduzido pelos outros, mas por você mesmo. E no mundo de hoje, onde todos reagem a tudo, quem domina a própria reação se torna automaticamente uma referência. Por isso, ao invés de gastar tempo tentando mudar a opinião de quem te ataca, gaste energia em manter sua armadura intacta. Não para se esconder, mas para avançar sem distrações. Porque no fim, o que define o tamanho de um líder não é a quantidade de aplausos que recebe, mas a firmeza com que continua andando, mesmo quando todos gritam contra. E quando você entender que a frieza não é fraqueza, mas domínio, o jogo muda. Você para de correr atrás de respeito e começa a atrair respeito. Porque o respeito verdadeiro não se pede, ele se impõe com presença. E presença não se cria com barulho, se constrói com domínio. Domínio de si, do ambiente, da direção. E quem domina não precisa reagir, apenas segue. E quem segue, inevitavelmente, chega mais longe. Quanto mais alguém precisa falar sobre o que tem, menos aquilo é real. Essa é uma das leis mais silenciosas, mas mais cruéis, do jogo do respeito. O poder verdadeiro não se anuncia. Ele se impõe pela presença, pelas escolhas, pelas consequências que provoca. Quando você precisa explicar quem é porque ainda não causou impacto o suficiente para ser reconhecido sem dizer uma palavra. No mundo atual, onde todos falam demais e mostram de menos, essa verdade se tornou ainda mais clara. Existe uma multidão querendo convencer, mas quase ninguém disposto a construir algo tão sólido que convença por si só. E é aí que está o erro de tantos. Acham que serão respeitados pela força da narrativa, quando, na verdade, o respeito nasce da força do resultado.
O que faz alguém ser levado a sério não é o que diz que vai fazer, mas o que de fato faz. O discurso pode até atrair atenção no começo, mas é a entrega que sustenta. E muitas vezes, quanto mais você fala, mais abre espaço para ser desacreditado. Porque as pessoas prestam atenção no que você diz, mas medem você pelo que você entrega. E se o que você entrega não acompanha o que você fala vira ruído. Maquiavel compreendia esse detalhe com perfeição. Ele sabia que o poder não precisa se justificar. Quando é real, ele transforma. E quando transforma, é percebido. O príncipe não precisa explicar por que governa. Ele governa. O líder não precisa convencer que merece o lugar que ocupa. Ele age com tanta clareza que o próprio resultado legitima sua posição. E qualquer tentativa de convencer demais acaba gerando o efeito contrário. Porque quem é forte não se justifica. Age. Justificar é pedir aceitação. E pedir aceitação é colocar sua autoridade nas mãos dos outros. É quase como perguntar: você permite que eu seja o que sou? Isso já enfraquece a sua posição. Já tira sua força. Porque no momento em que você depende da validação externa, entrega nas mãos de quem escuta o poder de te definir, e ninguém respeita quem precisa ser aprovado o tempo inteiro. Por isso, o verdadeiro respeito vem quando suas ações falam por você antes que você diga qualquer coisa. Quando você entra em um lugar e o ambiente se adapta. Quando você toma uma decisão e ninguém pergunta por quê, apenas acata. Não por medo, mas por percepção clara de que você sabe o que está fazendo. Esse tipo de respeito não é comprado, não é herdado, não é pedido. Ele é construído, detalhe por detalhe, dia após dia, por meio de atitudes incontestáveis. Falar demais sobre seus próprios méritos também tem outro efeito: desperta dúvida. Porque quanto mais alguém precisa repetir o que conquistou, mais parece que está tentando esconder algo. O poderoso verdadeiro não precisa inflar o próprio ego. Ele sabe o que vale. E sabe que os que têm olhos verão. Os que têm inteligência vão perceber. E os que não enxergam não são relevantes. A diferença entre alguém que tem poder e alguém que só quer parecer poderoso está na urgência com que tentam mostrar isso. Quem tem, não corre. Quem tem, não força. Quem tem, simplesmente deixa que o tempo faça o trabalho de revelar. Porque o tempo, quando você tem consistência, é seu melhor aliado. E nada é mais forte do que aquilo que resiste ao tempo. Existe um tipo de autoridade que é silenciosa, mas inevitável. Ela não se impõe pela força, mas pelo peso. Um peso que se sente no ambiente, que se percebe nos detalhes, que se reconhece até nos momentos em que você está calado. Isso é domínio. Isso é influência real. E isso nunca nasce da pressa de ser entendido. Nasce da paciência de ser impossível de ser ignorado. Pessoas inseguras vivem explicando. Vivem tentando convencer os outros de que são boas, de que merecem estar onde estão. Elas querem provar algo, mas no fundo é para si mesmas. Porque ainda não acreditam totalmente no que estão construindo. E essa insegurança vaza em cada palavra, em cada justificativa, em cada tentativa desesperada de ser reconhecido. Já o seguro constrói em silêncio. E quando falam dele, ele apenas continua, porque não precisa interromper o caminho para corrigir interpretações. E mais, quem se explica demais perde tempo precioso. Tempo que poderia estar sendo usado para fazer, para agir, para consolidar ainda mais sua posição. Maquiavel já dizia que, no jogo do poder, eficiência vale mais do que intenção. Resultados reais valem mais do que justificativas bonitas. E o mundo não respeita quem tenta ganhar pela conversa. Respeita quem transforma o cenário com ações incontestáveis.
Você não deve perder energia tentando mostrar que é bom. Use essa energia para ser ainda melhor. Porque quem é realmente grande, cedo ou tarde será notado, até por aqueles que fingem não ver. E mesmo quando o reconhecimento demora, ele vem com mais peso. Porque quanto mais você cresce sem precisar se explicar, mais sólido se torna. E quanto mais sólido você é, mais difícil é te atacar. Quem constrói poder de verdade sabe que cada movimento vale mais do que 10 argumentos. Cada decisão precisa ser feita com clareza, mas não com ansiedade de convencer ninguém. O respeito vem de perceber que você age com propósito, que não perde o foco, que não se desvia por vaidade. O mundo pode até resistir a te aplaudir, mas não consegue ignorar quem permanece, quem se impõe com consistência, quem faz mais do que fala. Essa é a essência da força silenciosa. Ela não compete com gritos, não entra em disputa com quem quer palco. Ela apenas constrói. E quando a construção está feita, ela fala por si. Quando os resultados aparecem, até os que zombavam no início se calam. Porque o poder não está nas promessas, está na evidência. Você quer ser ouvido? Então conquiste o direito de ser escutado. E esse direito vem da entrega, vem da repetição de resultados, da firmeza nas ações, da disciplina em manter o caminho mesmo sem aplausos. Porque no fim, o mundo respeita quem não implora por atenção. O mundo respeita quem não para se explicar. E quando alguém te perguntar por que você faz o que faz, não precisa elaborar discursos longos, basta continuar fazendo. Porque a resposta está na sua obra, no seu avanço, no seu exemplo. E quando a obra é grande o bastante, ela cala todos os questionamentos. Por isso, guarde suas palavras. Gaste sua energia em fazer melhor, em crescer mais, em se tornar tão consistente que a única explicação possível para o seu sucesso seja a sua entrega. E essa explicação, quando vem da realidade, é a única que ninguém pode duvidar. Existe um tipo de dor que, se mal interpretada, destrói, mas se bem entendida, acelera. Essa dor tem nome: inveja. E o que muitos ainda não perceberam é que a inveja é um dos sinais mais claros de que você está no caminho certo. Não é um elogio direto, não é uma homenagem pública, não é uma celebração. É mais sutil, mais ácida, mais silenciosa, mas profundamente reveladora. Você começa a incomodar quando deixa de repetir os padrões, quando decide que não vai mais se contentar com o que todos aceitam, quando deixa de seguir a fila e começa a andar por outro caminho. Nesse momento, sem perceber, você se transforma em referência. E toda referência carrega um peso. Ela provoca. Só que o problema não está no que você conquista. Está no que sua conquista representa para quem não teve coragem de tentar. Você vira um lembrete do que é possível e isso dói mais do que qualquer ofensa. Porque não tem como ignorar alguém que mostra na prática que dava para fazer diferente, que dava para ter ido além, que dava para ter começado antes. A sua existência se torna um espelho que os outros prefeririam nunca ter visto. É aí que nasce a inveja, não como um sentimento direto e declarado, mas como um incômodo que vai se infiltrando no comportamento alheio. A mudança de tom, o olhar atravessado, o elogio com veneno escondido. Tudo isso é a forma disfarçada da inveja dizer: eu queria ter feito o que você fez, mas não consegui. Só que, em vez de admitir, o outro prefere transformar isso em crítica. Porque é mais fácil atacar do que aprender. E o mais perigoso é que, se você não entender o que está acontecendo, pode começar a se sabotar. Pode começar a se perguntar se está exagerando, se está sendo demais, se deveria pisar no freio. Você tenta diminuir a sua luz para não ofuscar quem está ao lado. Tenta ser menor para caber onde antes você cabia e, sem perceber, começa a se apagar. Tudo por não entender que o problema não é você,
É o efeito que você causa. Maquiavel jamais recuaria diante disso. Ele sabia que todo crescimento provoca reações, e que as reações mais intensas não vêm de inimigos declarados, mas de rostos familiares. Porque quanto mais próximo alguém está de você, mais pessoal é o incômodo. Um estranho não se importa com seu sucesso, mas alguém que conhece sua origem, que cresceu no mesmo lugar, que teve as mesmas chances, esse vai ter que encarar a verdade de que a diferença não foi o mundo, foi a escolha. É por isso que a inveja carrega valor. Ela não é uma maldição, é uma bússola. Se você souber olhar com frieza, ela aponta exatamente para o que você está fazendo certo. Porque ninguém inveja o fraco, ninguém inveja o inofensivo. Ninguém perde tempo desejando a queda de quem não ameaça. A inveja só existe onde há potência. Só aparece quando sua presença começa a modificar o ambiente. Mas existe um detalhe importante. A inveja só vira combustível quando você não tenta se vingar. Quando você não responde na mesma frequência. Quando você não se iguala a quem tenta te puxar para baixo. Porque o jogo do invejoso é esse: te provocar até que você reaja, até que você desça do seu nível para brigar com ele no chão. E quando você aceita essa briga, já perdeu. Você ganha quando usa o incômodo como sinal de que está forçando os limites certos. Quando entende que cada olhar atravessado é sinal de que você saiu do padrão. E que sair do padrão é o único jeito de construir algo grande. Quem quer ser lembrado precisa estar disposto a ser criticado. Porque a crítica é o eco da diferença. Ela só acontece quando você rompe a média. E aqui está a parte mais poderosa. A inveja também é reveladora. Ela mostra quem realmente estava ao seu lado e quem estava apenas enquanto você era confortável. Quando você começa a crescer, muitos que antes aplaudiam somem. E isso não é perda, é seleção natural. O crescimento separa. E quem fica incomodado com sua evolução nunca foi aliado. Foi espectador. Por isso, quando você sentir o peso da inveja, pare de reclamar. Comece a observar. Porque os sinais que ela traz são valiosos. Eles mostram onde está seu impacto, onde está sua força, onde está sua vantagem. Cada ataque velado é um mapa. Um aviso de que você está incomodando da forma certa. Mas para transformar isso em força, você precisa de postura. Precisa manter o foco. Não desviar. Não recuar. E principalmente, não se explicar. Porque quem te inveja não quer ouvir a explicação. Quer ver você tropeçar. E você vai frustrar esse desejo toda vez que continuar crescendo, sem se desculpar. A inveja é a reação natural de quem escolheu não tentar. Mas o respeito é a consequência inevitável de quem continua apesar dela. E com o tempo, até quem te inveja vai ter que admitir, mesmo que em silêncio, que você não parou, que você não caiu, que você construiu algo que eles não conseguiram destruir. E esse tipo de respeito, mesmo quando é escondido, é mais forte do que qualquer elogio falso, porque ele mostra que sua presença se tornou maior do que a crítica. Que seu nome se tornou símbolo de consistência. E que sua jornada, mesmo enfrentando resistência, deixou uma marca impossível de apagar. Então, da próxima vez que você sentir o gosto amargo da inveja, lembre, não é veneno, é combustível. Mas só se você souber como queimar. Só se você entender que o fogo que tentam usar contra você pode ser a chama que vai te levar ainda mais longe. E quando você aprende a transformar ataque em avanço, crítica em clareza e inveja em energia, você se torna imparável. A maioria das pessoas cresce acreditando que para ser respeitado é preciso agradar. Que quanto mais gentil você for, mais portas se abrem. Que a simpatia abre espaço, que a doçura conquista, que a bondade convence. Mas essa é uma meia-verdade.
Porque no mundo real, onde decisões precisam ser tomadas e posições defendidas, o respeito não nasce da sua capacidade de ser simpático. Ele nasce da sua capacidade de sustentar quem você é. Sempre. Pessoas mudam, vão de elogio a crítica em poucos dias. Te chamam de exemplo numa semana e te acusam de arrogância na seguinte. E isso acontece por um motivo simples. O mundo testa. Testa sua postura. Testa sua firmeza. Testa sua palavra. Porque falar bonito é fácil. Prometer é fácil. O difícil é ser constante. O difícil é manter o mesmo nível de exigência, de disciplina, de clareza, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não tem aplauso, mesmo quando é mais fácil ceder. Maquiavel nunca escreveu sobre conquistar o carinho das pessoas. Ele escreveu sobre manter o poder. E para manter o poder, não é necessário ser querido, é necessário ser sólido. Porque o carinho é instável. Ele depende do humor dos outros, depende do momento, depende da conveniência. Já o respeito sobrevive ao tempo. E só sobrevive porque se apoia em algo mais forte que palavras, ação coerente. A pessoa que hoje te aplaude pode ser a mesma que te abandona no primeiro erro, mas a pessoa que te respeita, mesmo quando discorda, continua te levando a sério. Porque o respeito não se baseia no quanto você agrada, e sim no quanto você entrega, no quanto você sustenta a sua verdade sem dobrar. E isso só é possível com consistência. A consistência é o que separa quem vive de aparência de quem constrói autoridade. É ela que mostra que você não está tentando impressionar. Está apenas sendo quem você é, todos os dias, mesmo cansado, mesmo pressionado, mesmo em silêncio. E isso incomoda, porque é mais fácil conviver com alguém que muda de acordo com o ambiente do que com alguém que mantém o padrão, mesmo quando ninguém entende. Você não ganha respeito quando faz tudo o que os outros querem. Você ganha quando continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo sendo criticado. Porque as pessoas, no fundo, não respeitam quem agrada. Respeitam quem se posiciona, quem diz sim e sustenta, quem diz não e mantém, quem toma decisões que nem sempre são populares, mas que são necessárias. Muitos líderes erram porque querem ser amados, porque confundem respeito com aceitação. Mas um líder de verdade entende que o respeito vem da previsibilidade no que importa. Você não precisa ser previsível nas palavras, nas estratégias, nas reações. Mas precisa ser previsível nos seus princípios. As pessoas precisam saber o que esperar de você quando o ambiente aperta. Porque o respeito nasce exatamente aí, quando você mostra que não muda a sua essência de acordo com a pressão. E essa postura custa caro, custa críticas, custa incompreensão, custa a distância de alguns. Mas em troca, ela te dá algo que poucos conseguem: autoridade legítima. Aquela que não depende do cargo, nem do título, nem da fama. Aquela que é reconhecida até por quem não gosta de você. Porque, no fundo, até quem não suporta a sua presença precisa admitir que você é firme, que você é real, que você não oscila. O respeito também não nasce no início. Ele é plantado com pequenos atos diários e colhido com o tempo. No começo, tudo o que você faz parece exagero, parece frieza, parece dureza. Mas depois, quando os mesmos que te criticaram percebem que você não muda, que você continua, que você entrega, eles silenciam, porque não tem como não notar, não tem como ignorar. A consistência cria presença, e essa presença não precisa levantar a voz, não precisa de explicações. Ela impõe, ela pesa, ela organiza o ambiente, porque onde existe alguém com postura firme, os outros se ajustam. Os limites ficam claros. O jogo muda. As pessoas começam a medir as palavras. Não por medo, mas por respeito.
porque perceberam que você não é qualquer um, que você não cede ao primeiro sopro, que você não quebra no primeiro impacto. A maior prova de que alguém é respeitado não está nos aplausos, está na maneira como as pessoas se comportam diante dessa pessoa. A linguagem muda, o tom muda, o olhar muda, porque quando você tem consistência, você não precisa forçar presença. Sua presença se impõe naturalmente. E isso só é possível quando você entendeu que agradar é uma armadilha, que ser simpático não é garantia de respeito, que ser acessível demais pode, muitas vezes, diminuir sua autoridade. Maquiavel observava que os líderes mais respeitados eram aqueles que sabiam onde colocar o limite, que sabiam quando dizer sim e, principalmente, quando dizer não, que não tinham medo de desagradar, porque sabiam que a função deles não era servir o conforto dos outros, mas guiar com clareza. Esses líderes, mesmo criticados, sempre eram seguidos, porque a liderança que agrada demais é frágil. Mas a liderança que sustenta um padrão vira referência. Você só vai ser respeitado de verdade quando mostrar que sua palavra não muda com o vento, quando sua postura não depende do ambiente, quando suas decisões não estão à venda. E isso não é ser inflexível, isso é ser íntegro. É ter clareza do que se espera de si mesmo e não baixar esse nível para facilitar a vida de quem quer o caminho mais fácil. Quem quer respeito precisa aprender a perder a aprovação. Precisa aprender a lidar com o incômodo de ser o único que sustenta um padrão num ambiente onde todos se vendem por migalhas de aceitação. Precisa suportar o silêncio dos falsos aliados, a crítica dos que não entendem e a distância de quem só estava perto enquanto era conveniente. Mas quando você passa por tudo isso e continua, o jogo vira. As mesmas pessoas que te chamaram de duro começam a te chamar de firme. As que diziam que você era arrogante passam a te admirar em silêncio, porque entenderam que você não estava tentando ser melhor. Estava apenas sendo fiel ao que acreditava. E isso, em um mundo cheio de máscaras, é raro. E tudo que é raro, naturalmente, é respeitado. No final, o respeito é conquistado não quando todos gostam de você, mas quando ninguém duvida de quem você é. E isso só é possível com uma única coisa: consistência. A mesma postura, nos bons e nos maus momentos. O mesmo padrão, diante dos aplausos e das críticas. O mesmo foco, quando todos acreditam e quando ninguém mais acredita. Porque o respeito não nasce do que você diz que é. Nasce do que você prova ser, todos os dias, sem desviar. Alguns vivem para serem aceitos, outros para deixarem marcas. E esses dois caminhos quase nunca se encontram. Porque quem busca a aceitação precisa se moldar ao gosto dos outros. Precisa caber em espaços pequenos, falar o que agrada, se ajustar ao que já é comum. Mas quem busca construir um legado faz o contrário. Quebra padrões, desafia ideias prontas, incomoda o sistema. E esse incômodo no início quase nunca é aplaudido. Muita gente confunde ser lembrado com ser amado. Acha que só vai deixar um rastro no mundo se for querido por todos. Mas os grandes nomes da história não foram lembrados por sua simpatia. Foram lembrados pela transformação que causaram. Foram lembrados porque fizeram algo tão verdadeiro, tão firme, tão inegável, que o tempo não conseguiu apagar. Isso é legado. E legado não nasce da vontade de agradar. Ele nasce da coragem de ser necessário. Enquanto você tentar ser aceito, vai viver refém da opinião alheia. Vai pisar com medo, falar com filtro, decidir com receio. Vai passar os dias medindo o que pode ou não dizer, e no fim vai perceber que mesmo tentando agradar, ainda vai ser criticado. Porque a aceitação é uma ilusão frágil. Basta um erro, uma escolha diferente, um passo fora da linha, e tudo aquilo que parecia amor se dissolve em segundos.
Agora, quando você decide viver com propósito, a régua muda. Você para de contar quantos te aplaudem e começa a contar quantos foram tocados por aquilo que você constrói. Você começa a medir sua vida não pelo número de curtidas, mas pela força que sua verdade tem, pela capacidade de mudar mentalidades, de mover estruturas, de incomodar o que estava confortável há tempo demais. Maquiavel sabia que todo impacto real tem um preço, porque toda vez que alguém se levanta para fazer diferente, inevitavelmente pisa nos calos de quem está parado, e a reação é imediata. Críticas, resistência, rejeição. O mundo reage com fúria a quem não se curva. Mas com o tempo, começa a respeitar. Porque a firmeza assusta no início, mas se torna admirável quando se prova constante. Por isso, construir um legado exige mais do que talento. Exige coragem. Coragem de ser mal interpretado, de ser odiado por muitos antes de ser respeitado por poucos. De bancar suas decisões, mesmo quando todo mundo se afasta. Porque o impacto não nasce do conforto, ele nasce do atrito. É no conflito que as ideias se tornam reais. E é enfrentando esse conflito que você se torna alguém impossível de ser esquecido. O problema de buscar aceitação é que ela é passageira. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. Hoje você é moda, amanhã já não serve mais. Mas o legado sobrevive ao tempo, sobrevive à ausência, sobrevive à sua própria morte, porque não depende de estar presente. Ele continua agindo mesmo depois que você para. E isso só acontece quando o que você constrói é maior que sua imagem. Aceitação é momentânea. Impacto é eterno. E é por isso que tantos desistem. Porque o caminho do impacto é mais duro. É mais solitário. É mais longo. Não tem festa no começo. Não tem elogio fácil. Não tem colo nos dias difíceis. Tem silêncio. Tem resistência. Tem desconfiança. Mas também tem algo que a aceitação nunca vai te dar: permanência. Pessoas aceitas demais somem na mesma velocidade com que surgiram, porque não foram profundas, foram agradáveis. Não confrontaram, agradaram. Não marcaram, passaram. Já os que ousaram ser fiéis à própria visão, esses continuam sendo citados, discutidos, estudados, mesmo por quem não gostava deles. Porque o legado verdadeiro tem essa força. Ele atravessa o gosto pessoal. Ele fala mais alto que a simpatia. Ele toca fundo mesmo sem pedir licença. Você precisa escolher quem quer ser: o querido ou o necessário, o popular ou o inesquecível, o que repete ou o que transforma. Porque não dá para ser os dois. E quanto mais você tentar equilibrar os dois lados, mais vai se perder. A clareza só vem quando você entende que a aceitação é um prêmio pequeno demais para quem nasceu para deixar impacto. O mundo não precisa de mais gente tentando agradar. Precisa de gente que aguente o peso de ser diferente. Que se responsabilize por dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso custe seguidores. Que construa algo tão bem feito, tão firme, que até os que criticaram depois tenham que reconhecer. Porque quando o impacto é real, até os que te rejeitam passam a te citar. É isso que você precisa entender. Você não precisa ser querido, precisa ser impossível de ignorar. Isso não é sobre arrogância, é sobre relevância. Porque um legado verdadeiro nunca nasce de uma personalidade agradável. Ele nasce de uma missão, de uma convicção, de um objetivo que está acima do seu ego. Você não precisa que todos gostem de você. Precisa que o que você faz mude alguma coisa na vida das pessoas. Que transforme a mentalidade delas. Que desperte um novo tipo de ação. Isso é o que fica. Isso é o que marca. Isso é o que atravessa gerações. Se você estiver construindo algo que depende da aprovação constante dos outros, pare. Porque isso é areia. Vai desmoronar com o primeiro vento mais forte. Agora,
Se você está construindo algo que te exige firmeza, que te tira o sono, que te obriga a crescer todos os dias, continue, porque isso é pedra. Isso vai permanecer. A grande verdade é que os maiores legados da humanidade não foram construídos por pessoas que buscaram aceitação. Foram construídos por pessoas que aceitaram o preço de ser quem eram, que viveram com um foco tão claro, com uma entrega tão intensa, que o mundo precisou se ajustar à existência delas. Não por vontade, mas por necessidade. Então pare de perguntar se gostam de você. Comece a perguntar se o que você está fazendo vai continuar existindo quando você não estiver mais aqui. Essa é a pergunta que separa os que vivem para agradar dos que vivem para impactar. E só quem impacta de verdade deixa um legado. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele dia. Eu estava no auge da correria, agenda cheia de alunos, focado em fazer meu trabalho com excelência, entregando resultado real para cada pessoa que confiava em mim como personal trainer. Foi então que recebi uma mensagem inesperada. Uma blogueira fitness famosa, daquelas com milhões de seguidores, entrou em contato. Ela me elogiou, disse que estava acompanhando meu trabalho, que curtia meu conteúdo e me fez uma proposta direta, ser o personal dela. A primeira reação foi aquela empolgação natural. Era uma oportunidade que poderia mudar muita coisa. Visibilidade, conexões, mais gente me conhecendo. Parecia um salto. Mas aí veio a segunda parte da proposta. Ela queria que eu adaptasse meu conteúdo ao estilo dela. Que eu evitasse alguns assuntos que assustavam o público. Que eu focasse mais na estética do que na performance. Que passasse a usar certas marcas, inclusive suplementos, só para parecer que faziam parte do meu método. Tudo por imagem. Na hora, eu fiquei em silêncio. Olhei para tudo que construí até ali. Lembrei dos alunos reais com resultados reais. Lembrei de cada vídeo que gravei falando a verdade, mesmo quando não era o que as pessoas queriam ouvir. E ali eu entendi. Se eu aceitasse aquilo, estaria sendo aceito, mas não respeitado. Estaria trocando consistência por curtidas, trocando meu nome por uma aparência. Recusei. E acredite, não foi fácil. Muita gente ao meu redor me chamou de louco. Disseram que eu perdi a chance da vida, que essa visibilidade poderia me levar a outro nível. Mas eu sabia o que estava fazendo. E hoje, vendo os resultados dos meus alunos, vendo o respeito que construí com quem realmente importa, eu tenho certeza. Fiz a escolha certa, porque no fim das contas, eu não tô aqui para ser mais um perfil bonito na internet. Tô aqui para transformar vidas de verdade. E transformação de verdade não agrada todo mundo, mas ela permanece. Isso é legado, não é sobre fama, é sobre impacto. Então, se esse vídeo mexeu com você, se em algum momento você sentiu que falou diretamente contigo, clica no like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que essa mensagem despertou em você. E mais, não para por aqui. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo que vai direto no ponto e pode te ajudar a manter o foco, crescer com firmeza e construir um caminho que não dependa de aplausos, só de verdade. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.